Seja muito bem-vindo, esse é meu coração saudável. Hoje eu quero conversar com vocês sobre colesterol, maior polêmica da cardiologia. É muito louco a gente ter no ambiente da cardiologia uma polêmica que flui tanto na internet e que o assunto bomba tanto. Quero convidar você, antes de qualquer coisa, dizer: meu nome é Bruno Colontoni, sou médico cardiologista, estamos aqui no YouTube há 10 anos e eu quero convidar você a se inscrever no canal. Isso faz muita diferença para que esse trabalho vá para frente. Compartilhe o vídeo, curte. E o melhor lugar para a gente conversar é lá no Instagram, @Bruno Colontoni. Todos os meus contatos, os meus livros aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, bora conversar. Corta aqui para a gente poder discutir um pouco sobre colesterol, a polêmica da cardiologia. O que acontece, pessoal? O LDL, a meta de LDL, baixou de novo ano passado e não para de abaixar. Eu lembro quando eu entrei na residência em 2008, a meta tinha acabado de baixar para 100 de LDL para pacientes de alto risco. Depois baixaram para 70, depois baixaram para 50 e agora em pacientes de muito alto risco discutimos 40. E a pergunta é, qual que é o limite disso? E tem uma outra pergunta que vem, que é do povo da conspiração, que vai falar assim: a Big Pharma está lucrando com isso, quer dizer, está surgindo aí um monte de remédio, eles precisam inventar remédio mais caro, mais potente, vai baixando. Deixa eu trazer um recorte histórico para você entender por que a gente mexe no colesterol do paciente com o olhar cardiológico. E quero trazer um retrato depois dos anos 90, dos anos 2000, para você entender exatamente em que página nós estamos. Então, a primeira parte que eu quero dizer para você, que é esse recorte do ponto de vista cardiológico, é assim: ó, quando você tem uma epidemia de infarto e de morte por infarto nos Estados Unidos e no mundo ocidental, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente começa a estudar nas pessoas o porquê que elas infartam. A gente tem vários estudos que a gente chama de prospectivos, populações que são acompanhadas, para a gente tentar fazer correlações estatísticas e entender quem é que tem risco mais aumentado e quem não tem, e o porquê, qual que é a diferença entre essas pessoas. Passo prático. Ao longo desse tempo, a gente percebeu que pessoas que não fazem atividade física, por exemplo, elas têm um risco maior de infarto. Pessoas que têm hipertensão arterial têm risco maior de infarto. Pessoas com obesidade têm risco maior de infarto. Solidão tem risco maior de infarto. Quem vive e sofre solidão. Quem tem diabetes tem risco maior de infarto. E a gente percebeu, quando a gente pega a dosagem de colesterol dentro das lipoproteínas, que havia primeiro uma correlação de colesterol total com infarto agudo do miocárdio. E quando se desdobra nas frações, você entende que a fração LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade aumentada, tinha uma correlação com infarto. E aí, o HDL baixo também tinha uma correlação com infarto. Tem uma diferença entre fator de risco e marcador de risco. O que é fator de risco? É quando eu tiro a exposição daquele agente, o risco daquele paciente diminui. Quando eu tenho aquele agente que está aumentando o risco, eu tiro a exposição e o risco do evento não diminui do ponto de vista estatístico, isso é marcador de risco. Então, o que a gente percebeu? Que o HDL baixo, eu subi o HDL artificialmente para fins de reduzir desfechos duros, que a gente vai falar de morte, infarto e AVC, não tem dado certo ao longo da história. Surgiram várias medicações que aumentam o número da medida do HDL, mas essas medicações, os estudos foram interrompidos ou por efeitos colaterais ou por não comprovar uma efetividade na redução desses desfechos duros. Então, do ponto de vista dos estudos in vitro, isso vai progredindo, isso vai progredindo, isso vai progredindo, mas quando chega um ponto, o paciente, a gente vai fazer o estudo que vale, que é aquele estudo, ensaio clínico randomizado, duplo cego, multicêntrico, super estruturado, a medicação não passa dali, porque o ensaio, o estudo dá negativo. E teve várias medicações que agem em outros sítios e que deram estudo negativo. Agora, toda vez que a gente trabalhou com metas
redutoras do colesterol LDL, teve uma redução da mortalidade. E aí, do outro lado, tem um olhar que a gente chama, é um cálculo que a gente chama de número necessário para tratar, que é quantas pessoas eu preciso tratar para que reduzir um evento ruim. E aí, esse NNT, ele é menor, ou seja, eu tenho que tratar menos pessoas para ter um resultado, conforme o risco aumenta. Por isso que, qual que é o número certo do colesterol? Vai depender do seu fator de risco, do seu quadro, do seu risco cardiovascular global, entendeu? Das comorbidades, do que você tem. Mas ao longo de todo esse período, o LDL foi reduzindo. E os pacientes de muito alto risco, então quem já teve 1, 2 infartos, tem diabetes, esse paciente, ele se beneficia de reduções cada vez progressivas. E toda vez que a ciência testa uma redução, uma meta mais agressiva, isso mostra a redução de morte, infarto, AVC. Tem novos alvos terapêuticos em estudo? Tem. Que são promissores? Que são. Um deles é, por exemplo, a lipoproteína A, que inclusive foi o vídeo da segunda-feira aqui no canal. No LPAzinho, que a gente hoje usa como marcador de risco, porque a estatina não altera a lipoproteína A para fins de desfecho, mas que pesquisa-se drogas para tentar ver se reduzir a proteína A, a lipoproteína A, faz diferença. Então, estou gravando esse vídeo em 2026. Ano passado teve uma redução dos números de colesterol LDL. Como olhar para frente do ponto de vista de ciência? A gente vai trazer uma perspectiva de ajudar os nossos pacientes. E aí, para mim, Bruno Colontoni, o olhar do risco residual cai muito, muito, muito sobre você usar o melhor tratamento disponível para aquele paciente e também ajudar esse paciente a fazer um ajuste do estilo de vida que não é simples, não é fácil, não é rápido, exige anos de relacionamento com o seu médico, anos. Então não é uma única consulta, mas é a gente criar um vínculo para a gente poder estar junto. E aí a gente poder ajudar o nosso paciente nesse contato, para poder ele usar a menor dose possível, ele ter os melhores resultados com as menores doses. Agora, isso não significa uma omissão do tratamento. Então, sim, a redução do LDL é uma realidade, trabalhar com metas agressivas é uma realidade. A gente precisa ter um olhar para isso, um olhar crítico, inclusive, de parar, pensar, entender, elaborar, entender que o paciente de baixo risco, originalmente, ele precisa ser estratificado, então não é só olhar o LDL e sair tratando, e você entender o quanto dali tem um componente genético, o quanto dali tem um componente comportamental, e tentar delimitar qual que é o espaço que você consegue baixar com a ajuda de medicação e com a mudança do estilo de vida, e fazer os ajustes alimentares adequados para que você possa usar a menor dose possível, porque também viver uma vida pé na jaca e aí sinto pedir remédio não é a lógica da medicina do estilo de vida, e eu, como um cardiologista que atua nessa frente da medicina do estilo de vida, vai sempre buscar e ajudar o paciente numa jornada interior. Inclusive, não tenho aqui o livro, mas o Reaja no Seu Ritmo, meu segundo livro, o link está aqui. Ele fala muito sobre essa jornada, como construir, que é o espelho, a agenda e o par de tênis. E às vezes olhar no espelho é tão dolorido. Então, entender a sua situação, entender o seu momento, às vezes também exige tempo para você decantar esse processo. E aí exige vínculo médico-paciente, para a gente criar aquilo que a gente chama de aliança terapêutica. Isso faz toda a diferença para ajudar os nossos pacientes. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, manda uma mensagem aqui ou nos comentários. Eu não costumo comentar, porque são muitos comentários, mas eu leio todos e a gente consegue sempre bater um papo. E sempre coloca aqui nos comentários sugestões de vídeos. Isso ajuda muito, muito, muito a gente, porque a sua pergunta é a pergunta de milhares de outras pessoas. Às vezes vem um insight e a gente consegue ajudar bastante gente com isso. Espero que você goste do vídeo, compartilha no grupo da família, me segue lá no Instagram, curte o canal, se inscreve aqui no canal e vamos adiante. Um forte abraço para você!